situação ligada a passes. Então nós vamos falar um pouquinho sobre passes. Muito rapidamente, o passe, o magnetismo, por isso que é bom nós entendermos. Então eu estou sem que eu perceba, sem que seja a minha intenção, eu estou magnetizando todos vocês. Os melhores atributos que eu possuo, que eu angariei esses anos todos, as consciências que eu atraí quando eu estava estudando, que passaram a fazer parte do meu universo, neste momento elas estão indo ao encontro de vocês. É o magnetismo. E o magnetismo, quem falou primeiro sobre magnetismo foi Mesmer. Mesmer, não foi espiritismo. Mesmer que trouxe o conceito de magnetismo. Ele era um médico, ele queria incutir o magnetismo na medicina, mas obviamente ninguém pode cobrar para dar passe, né? Eu fazer assim para vocês não vai valer R$1, com certeza. Então, o Conselho de Medicina desaprovou o Mesmer e ele realizou curas maravilhosas. Na França, ele trabalhou com autoridades, e é uma fase perigosíssima, porque se a coisa não acontecesse, tinha um outro lado da moeda. Então, a pessoa poderia ser sentenciada. Então, era dificílima a situação, mas ele curou muita gente só com esta interação. O magnetismo é isso. E aí você vê o seguinte, quando você, por exemplo, se você não estabelecer um movimento ou inquietação, ou chateação, ou até falta de paciência, se você lidar com as crianças, se você lidar com um grupo de crianças o tempo todo, você sai revitalizado. É claro que se você quiser corrigir todas as crianças ao mesmo tempo, ficar chateado com isso, aí o setor emocional cria um anteparo, então você não recebe aquele tônus vital daquela criançada toda. E você vê o magnetismo, que é uma ciência simples, a nível de entendimento inicial, mais complexa, a nível de detalharmos os entendimentos. Então o magnetismo você assiste quando vê o animal lambendo a ferida dele próprio ou da cria. Aquilo é magnetismo. Os atributos essenciais, principais, que estão ligados à saliva e à própria pessoa, e no caso o animal, vai se transferir, vai se movimentar para a cria. E Jesus fazia curas, quem não sabe, Jesus fazia curas com a terra. Ele utilizava um pouco de terra, ensalivava a terra e usava como uma bandagem. Jesus fazia esse tipo de cura. A insuflação, o ato de soprar, também é uma técnica multimilenar. Então a insuflação, é claro, se eu vou fazer a insuflação e vou fazer na testa do irmão, mas eu não usei o Colgate antes, vai haver uma repulsa até, não é? O irmão já ficou até preocupado, mas eu usei o Colgate antes e também eu não vou insuflá-lo na testa, fique tranquilo. Então, a questão do insuflar é uma questão também mágica, que o sopro ele traz estas consciências que vão sair do meu ambiente e vão todas ao encontro da necessidade de vocês. E é a mesma situação magnética relativa à planta. O uso de plantas versa justamente sobre isso. As consciências ligadas à planta saem em defesa do irmão. Então a pessoa tem uma planta em casa e verifica que em determinadas situações a planta murcha, ou então chega aquele convidado inesperado, não é?
olhando para tudo dentro da sua casa, etc. Puxa, isso aqui está bacana, comprou quando? Foi das Casas Bahia, foi das prestações, quanto é que foi? Aí a planta vai, se ele perguntar da geladeira, perguntar do liquidificador, perguntar se a casa foi pintada, a planta, vai lá embaixo, porque aquela inveja, aquelas setas, elas vão interferir a psicosfera ligada àquela maneira de se conduzir, da mesma forma que as consciências positivas vão influenciar positivamente, vão influenciar negativamente. Então isto tudo é ação do magnetismo / ação de consciências, ação de elementais, que de uma certa forma nós até articulamos aqui dentro, num outro sentido. Então esta ciência, essas orientações, elas nos trazem esta libertação. E essa semana eu escutei uma coisa muito agradável, porque anos atrás, eu falei sobre elementais e falei sobre essa interação com elementais, e no ambiente onde eu estava, foi difícil as pessoas entenderem isso, e eu tive até uma certa dificuldade, porque as pessoas, mas como isso, etc e tal, enfim. E essa semana eu escutei um médico falando sobre isso, Dr. Jorge, eu não sei o sobrenome, e ele faz palestras sobre isso. E ele falou algo que me deixou extremamente perplexo e ao mesmo tempo satisfeito, porque naquilo que 15 anos, 10 anos atrás eu já estava buscando, ele, na conversa dele, ele disse o seguinte: nós temos que conversar com o alimento, e citou as doenças autoimunes, as doenças que atacam, por exemplo, o pâncreas. Não são as doenças, são consciências. Então o ser, por uma questão autoimune, ele passa a ter a diabetes. Então ele estava sugerindo conversar com essas consciências. Deu até o nome da questão científica ligada ao problema do pâncreas e ligado ao problema da insulina e, consequentemente, a diabetes. Então, um médico falando sobre isso. Então, isto significa que nós poderemos, a partir dessas ciências, termos uma qualidade de vida melhor. Mas nós notamos como, do respeito de certas populações, de certas teogonias, no caso os judeus, eles tratam a refeição, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, tratam de uma forma seríssima. Eu trabalhei com um colega, e ele tem aí uma sinagoga aí na Tijuca, ele era o segundo personagem nessa sinagoga. O almoço ninguém pegava ele, de forma alguma. O que ele mais gostava é conseguir uma sala, ele trazia a comida dele, ele se isolava ali e nada, não ia conversar com ninguém, não almoçava com ninguém e tratava isso com muito respeito. Então, essas formas e maneiras e hábitos que nós não conhecemos ainda. Nós estamos aqui, indo, mas ainda não há o conhecimento disso tudo. Nós não temos esses hábitos, essas atitudes, e só sabemos onde se encontram as farmácias. E só sabemos os nomes dos remédios. E só sabemos que são remédios caros. Quer ver algo que não adianta muito? Você vai adquirir o remédio. O remédio sintetiza uma força elemental que vai agir dentro do seu organismo, te trazendo uma trégua para ver se o organismo consegue aquelas capacitações para retomar o equilíbrio orgânico. Aí você chega na farmácia, pede o farmacêutico a nível da entrega lá da receita, e o farmacêutico volta e diz assim, R$400. Aí você olha para o remédio com uma insatisfação, enfim, você já
interagiu mal com o remédio. Teria sido melhor você pegar uma aguinha. Então nós vamos ter essa maneira nova de agirmos, esta intenção a nível de conhecermos a tudo e a todos e, consequentemente, uma qualidade de vida se fará melhor nas nossas existências.